Glória ao Senhor, salve os irmãos, com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和、 Glória ao Senhor pela oportunidade desta このようなチャンスを manhã 与えられて、とても感謝します。 estarmos trazendo uma palavra para a família. Vamos abrir em Malaquias 4, verso 6. では、マラキ書の 4, Malaquias 4, 6. 4章の、6節を読みたいと思います。 E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. 彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、この地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。 E Lucas 1, 16 e 17. ルカ1章16節でもこう書いてあります。 É a mesma palavra. 同じことが書いてあります。 Verso 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Verso 17. Ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。 Oremos ao Senhor. 祈りましょう。 Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais temos o privilégio desta palavra, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, nos capacita tanto a transmitir como a receber a tua mensagem, Senhor. Derrama sobre nós da unção, da graça, da revelação, Senhor. Repreenda Satanás e toda a oposição agora, fora daqui, todo espírito que não é do Senhor. Consagramos essa hora, esse lugar, para a ministração da Santa Palavra. Então nos usa, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos dirige nesta manhã e faz, Senhor, a Tua obra em cada coração, em cada família. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E tome assento. ご着席ください。 Põe uma fotinha aí. Foi eu que fiz, tá? 一つ皆さんと画像を分かち合いたいと思います。 O menino caprichou, né? Coloriu. Não estava bonitinho assim não, tá? Era original, ele fez um trabalhinho ali, né? Então, a ideia de Deus é que pais e filhos se amem, amar, né? Esse é o coração de Deus, aquilo que Deus quer para a família. で、そこには今ね、この皆さんとね、見ているその画像では、父をこの心、ここの子供の心を父に向けさせて、父の心をその子供に向けさせる、分かりやすく説明されたような、画像をね、編集していただいて、今、皆さんにと分かっちゃってます。 Então Deus quer que pais e filhos se amem. ここにはね、両親と子の関係性が書いてあります。 Foi trazida uma palavra em Deuteronômio, tem a palavra bendito ali, bendito a família na presença do Senhor em todo o tempo. 使命に書いてあるように、主の臨在にある者たちは幸いな者たちであるということを教えています。 Abençoado a família na presença do Senhor em todo o tempo. で、家庭は神様の臨在によって祝福が注がれると教えています。 E a Bíblia, ela anuncia tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, nós vemos uma extrema corrupção nos tempos do fim. 第二テモテの手紙の3章では、難しい苦難の時について教えています。 A degeneração humana dos últimos dias, nós vivemos esse tempo. 人々はね、自分だけを愛したりとか、体現総合をしたりとか、汚れた者たちになってしまうことを教えています。 E Paulo, ele alerta Timóteo sobre esse tempo. で、困難な時代について、使徒パウロはテモテに対しても、教えていました。 Trata Timóteo como um filho amado. で、使徒パウロはテモテに対して、愛することをいつも呼んでました。 Seria uma palavra de pai para filho. 父が子供に言っているような言葉で言ってました。 Pai que é Deus a vocês que são filhos. 本当にね、子に対する愛情を持ってます。 E os filhos de filhos são a nossa geração depois de nós. で、子供というのは自分の次の世代の、人たちです。 E nós vivemos esse tempo ruim. で、今ね、終わりの日の困難の時代に生きてます。 A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいと3章1節に書いてあります。 Você sabe por que você acorda angustiado? で、皆さんはその演劇について覚えてますか？ Você acorda ruim そのことについて教えられたことを教えてますか？覚えてますか？ por causa da extrema corrupção. で、その本当にね、その汚れたものになってしまいます。 Então, as potestades estão por toda parte. で、その本当にね、その汚職している者たちもたくさんいます。 E oprime o Filho de Deus. ですが、その神の子としてはその輝かないといけません。 Mas são tempos trabalhosos, tempos de oração, tempo de palavra, de se voltar ao Senhor. あなたはもしその神に立ち返るのであれば、その祈ったりとか働くべきことがたくさんあります。 E aqui tem gente ruim de tudo quanto é tipo. で、本当にね、さまざまな人がたくさんいます。 Hoje foi falado de mulher de Jó, lá tem a mulher da estátua de sal, tem Jezabel, mas também tem, né, ali Nabal, né? A Bíblia cita Nabal, né, um homem, né, ruinzinho da Silva. その旧約聖書に書いてあるような女性のようなその人たちもたくさん存在しています。 Então, se seguir o curso dessa vida e desse mundo, né, olha aqui, que tipo de gente que tem. Verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Aí tem um conselho aqui, destes afasta-te. その2節からその5節をね、一つ一つ読んでみると、その人々、今の時代のその人々のそのタイプについて、様々いますよということを教えてます。Homens amantes de si mesmo, não respeita ninguém. 自分だけを愛する人は、その人に対するその敬意を持ってません。Então, homem assim não respeita a mulher, não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita prefeito, não respeita delegado, não respeita ninguém. 自分だけを愛してしまう人はその自分の、そのパートナーに対しても愛さないし、両親に対するその敬意を持っていないんです。Avarento que busca riquezas mais do que tudo, aí não importa, né, quem fica para trás. で、その金銭をその愛している人はその何よりもそのお金をね、追い求める人です。Eu procurei presunçosos. 体現相互する人。Eu achei pretensioso, né? O que tem pretensão, vaidade, ele é convencido, orgulhoso, soberbo. その高ぶりがあったりとか、ひねくれてしまっている者たちことをその体現相互と言っています。Aí eu cheguei na palavra ignorantão. その無知なものです。Ignorantão, ele é pretensioso. Como que é isso? その無知なものは理解をすることができないんです。Então, alguém que é muito, muito, muito ignorante e pretensioso ao mesmo tempo. 無知なのに、何も知らないのにでかいことを言っているんです。Ou seja, alguém mentiroso, né? Alguém falso, que não investiu seu tempo e recurso para ter sabedoria e conhecimento de Deus ou do mundo secular, e ele se faz de conta que sabe, né? Ele não pertence, então ele tem uma pretensão, ele não pertence a esse lugar, ele quer um cargo, uma evidência, quer uma glória, mas não é. で、何か高い地位をね、手に入れようとかしたりして、いろんなね、嘘だったりとか、それにまみれたりとかして、あとは無知なのに、やっぱり自分が大きいことばかり言ったりとか、本当にね、高ぶっているような態度を持ってます。Então, é um mentiroso, mas ele quer algo da qual ele não pode, porque não estudou, não tem um conhecimento, né? Mas ele quer estar ali. Esse é o ignorantão. Nossa, uau! その欺きで嘘をついてでも今の地位を保とうとしたりとかします。Serve para a mulher também. その男女問わずです。E Tiago ele fala
ali em Tiago 4, 13, ヤコブの手紙の4章13節でも教えてます。 diz assim: Agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contataremos, ganharemos. Vai seguindo. Digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de deveis dizer, se o Senhor quiser e se viver, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, está aí presunção. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Então, até aí. Nós vemos que nós temos que fazer o bem. E principalmente dentro de casa. 13節から17節について今読んだんですけども、16節に体現相互というその単語が出てきました。私たちはね、いつもね、正しいことをね、その家の中でもしていかないといけません。Vai trocar fralda. né? Né? Trocar fralda, né? 気をつけないといけないんですね。De madrugada. で、その夜中の狼にむさぼり Benzinho, ないように気をつけ acorda, ない vai といけま trocar せん。 fralda. で、とても警戒しないといけないんです。 Quer casar? Vai trocar fralda depois. 本当にね、気をつけないといけないんです。 Então, a vida não é fácil. né? Depois de 9 meses, aí perde o sono, né? ね、本当にね、聖書では私たちがね、気をつけるべきことをね、よく E 教 o え que てま menos す。 se faz é dormir. O pastor ele fala assim, eu durmo pouco. Né? で、牧師が常々言ってるようなことです。 Você quer ser pastor e quer casar, você vai dormir pouco. で、牧師になりたいのであれば、本当にね、従っていかないといけません。 Vai aprendendo com seu pastor. 牧師の条件を求めましょう。 E por aí vai. Tem mais serviço ainda. Aí depois tem que jogar o lixo. Aí vai o homem carregar o saco de lixo lá, né? いろんなことをね、手放したりとかしないといけないんです。 Ser homem não é fácil, não. 人がね、にとってはね、とても難しいことなんですね。 Homem mentiroso e que não trabalha é fácil, né? Mas cumpridor e fiel, aí eu quero ver. 嘘をついて働くことは簡単なことなんですけども、いろんなことに忠実で働くことにやっぱり大変なことが伴います。 Então aqui está cheio de gente ruim, não vou nem falar mais, né? Gente que não ama, e, né? Que não cumpre contrato, traidor. Ih, olha aí, é uma lista terrível. Né? Aí você lê aí depois, tá? 2 Timóteo 3. Aí você vai vendo aí que talvez você se encaixe nisso. Talvez não sei qual que é o seu problema. Mas disso, se livra disso o mais rápido que puder. Né? Porque Deus não se agrada. 第2テモテの手紙のテモテへの手紙3章ではいろんな、ね、タイプの人がいて、後で読んでいただければと思うんですけども、高ぶっている人だったりとか、情け知らず人を裏切ってしまったりとか、向こう見ずなもの、いろんなタイプがいます。 Então, qual seria o melhor rumo, então, tomar? Qual a melhor direção para a família? Né? で、聖なる家庭にとって最も悪いものは何でしょうか？ Aí, Paulo fala o seguinte, em 2 Timóteo 3, verso 14. 第2テモテの手紙の3章14節に、パウロは教えてます。 Digo que não sabeis o que acontecerá. Não. 2 de Timóteo 3, verso 14. けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだのかを知っており。 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. また自分が幼い頃から聖書に親しんだことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。 Eu esqueci de dar a estrutura dessa pregação. Essa primeira parte é fundamento da palavra para a família. で、家庭に対する御言葉の基礎というそのテーマで、今日話をしています。 Depois tem a segunda parte. 今2つ目のところに行ってます。 Então, Paulo fala a Timóteo, olha, você desde criança, você sabe as sagradas letras, né? Seja, né? Lembra-te daquilo que você aprendeu
da gente, aprendeu ali da sua avó, da sua mãe, né? Em outra passagem tem a vovó Lloyd, a mamãe Eunice de Timóteo, né? Família cristã. で、そのパウロはそのテモテに対してテモテがその幼い頃から聖書に親しんでいることも知っていて、それにとどまることを教えていたりとか、幼少期からそのお母さんやおばあちゃんから教えてもらっていること、その名前もね、その別の聖句に書いてあるんですけども、伝わってきたことをそれにとどまっていないということ、いけないということを教えています。Então, Paulo ele aconselha Timóteo, olha, segue a sã palavra. その御言葉に従っていかないといけないと教えています。E Timóteo, então, desde criança, ele ouvia a palavra da sua avó, da sua mãe. Não cita o pai, talvez não tenha pai aqui presente, né? Pode estar trabalhando fora ou tenha morrido, porém, tem a avó e tem a mãe que transmitia a palavra do Senhor. テモテはね、自分が幼い頃からその御言葉を教えてもらっていて、おばあちゃんから、そのお母さんから彼はその御言葉を学んでました。Então a mãe carrega o filho na barriga durante 9 meses. で、母親というのはね、妊娠の期間が約9ヶ月に及びます。E também passa mais tempo com a criança. で、やっぱり子供と過ごす時はたくさんあります。Então nós devemos aproveitar o tempo para falar da palavra. で、過ごしているその時間を生かして、その御言葉を教えていかないといけません。Aí o varão chega depois e dá aquela ajeitada na palavra, né? で、時にね、婿養子が来て、御言葉を阻んでしまうこともあります。Mas elas, as mães, passam maior tempo com a criança. ただやっぱりね、自分の子供と過ごしている時間がやっぱりたくさんあります。Então não é dever só da igreja ensinar a palavra, é em casa. Então transmite a palavra em casa, começa com historinha, né? Tem umas bíblias pequenininhas ali no fundo que tem historinha. Começa com historinha, depois passa para a palavra. Eles vão aprender a ler, né? E daí elas seguem por conta. で、自分の子供たちに例えば聖書の登場人物の絵本を読み聞かせしたりとか、御言葉を教えていたりとか、子供たちが御言葉に触れて生きていけるように育てていかないといけません。Na minha casa, ninguém é obrigado a ler Bíblia. で、私の家庭では聖書を読むことをね、強制するようなスタイルは取っていませんでした。Na minha casa, ninguém é obrigado a ir para a igreja. 教会に行くことを強制しませんでした。Na minha casa, ninguém é obrigado a orar. 祈ることもね、誰もね、強制的なことをしませんでした。Mas, se você ensina como prática, eles vão praticar. ただね、それを行うことをね、教えていけば、子供たちも、必然的にね、それを習っていきます。As minhas filhas sabem o que sabem por elas. で、彼女たち自身もね、よく知っているんです。Eu ensinei diferente, porque eu via os pastores obrigando os filhos a ir à igreja, a ler Bíblia e a orar. で、私はね、別の牧師で、強制的に聖書を読んだりとか、無理やり教会に連れて行くだったりとか、祈ることもね、強制的にね、させていたスタイルの、ね、牧師も見たことあります。E muitos deles estão na penitenciária hoje. ただそれがね、うまくいくとは限りません。Mas então o que falhou? Deus falhou? で、神様がそれを全て許されているかどうか。Deus é culpado? 神様の御業なのか。Ou foram a escolha do homem? それとも人が取った選択なのか。Foi livre-arbítrio. で、私は御心にかなったことをしました。Deus ele abençoa. 祝福を神様は注がれます。Mas a bênção está nas nossas mãos. で、祝福というのはあなたの手にあります。De pegar ou não. あなたがそれをね、得るのかどうか。Então é uma escolha. 自分で決めることです。Deus não é culpado das más escolhas, então. 神様がね、間違いを犯してしまう原因ではないんです。Somos nós que somos culpados. 私たちが原因なんです。E aqui também, né? Esse monte de coisa ruim também foram em más escolhas. で、人のタイプに書いてある3章に書いてあるさまざまな人のタイプもやっぱり自分たちがした選択によってこのようなタイプになってしまっています。Mas a palavra está há muito tempo presente no mundo, não é verdade? で、やっぱりね、世の中、世俗的な生き方に生きていた、時代がね、やっぱり長かったんです。
e gastar o tempo e recurso. Ontem foi falado de restaurante e menu. Então vamos chamar de merenda hoje, né? Né? Vamos gastar o tempo, o recurso com a merenda de Deus, então. Né? で、その御言葉によって、その慰めの御言葉にその時間をね、強いて、使っていかないといけないんです。Sabe o que é merenda? Comida, alimento. Na escola eu servia merenda. まあ、その私たちにとっての、ね、その御言葉というのはね、その定食みたい、この御言葉がその霊的な定食なので、それをね、私たちはいつもね、食べていかないといけないんです。Então cada deve meditar a respeito de comer, se alimentar da palavra do Senhor. 私たちはその御言葉をね、その霊的に食して、そしてそれをね、よく考えていかないといけないんです。E Deus dá a todos de diversas maneiras, né? Vários pregadores de várias características, né? Ontem, né? Um culto maravilhoso, né? Hoje também, e outros pregadores que já passaram por aqui. Então nós vemos que Deus usa características de forma variada, de língua variada, hispano, né? Japonês, português. で、その御言葉をね、を受ける者たちはそれぞれのに対して神様を教えるわけなので、メッセンジャーも様々いるんですけども、その特徴にかなって皆さんにいろいろ教えていますね。昨日の素晴らしい礼拝もそうでしたし、前のねその礼拝もそうでしたけども、私たちはね様々な特徴でそのトピックで御言葉を受けて、私たちはねその食事を得ているんです。Será que temos valorizado a Escritura? Temos dado valor, temos dado crédito? で、その御言葉に対して私たちは果たして価値をね見出しているんでしょうか。No verso 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 第2テモテの手紙の3章の16節と17節。Paulo ele fala assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, homem e mulher. 聖書はすべての神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。Então, Paulo ele apresenta a Escritura num plano bastante elevado, ele põe aqui em cima a Escritura. で、神様はその御言葉によってさまざまなその計画を持っています。Olha, ela é divinamente inspirada. Olha, ela é proveitosa para ensinar. Olha, é proveitosa para instruir a justiça de Deus. で、本当にね、すべてが教えと戒めとか矯正、義の訓練のためには有益であって、すべて良い働きにふさわしいものです。Na minha Bíblia está redarguir, redarguir. Toda palavra divinamente inspirada. その16節に書いてあるように、聖書はすべての神の霊感によるものです。É você contestar com a verdade, com a veracidade da palavra. Alguém. あなたはその霊感によるもので、御言葉を言うこともあります。Isso é redarguir. Ou seja, se alguém vem com mentira, você vai com a verdade da Escritura. E mostra isso. その真理をあなたは見出すことができるんです、御言葉によって。Quer ver uma coisa? A gente estava preparando para ir casar no Brasil. で、ブラジルでもいろんな準備期間を、があった時がありました。Então, preparando a mala, eu tinha conversado com meu sogro, não era sogro ainda, né? Ia casar. Então, ele falou assim: vem conhecer a gente. Aí, vamos sim. Aí eu falei: agora tem que ir, né? Tem que falar com o sogrão, né? E pedir a permissão para casar, né? Tem que falar com o pai da moça, né? で、私がね、結婚するときに、ブラジルに住んでいた義理のお母さん、まだ結婚する前の話だったんですけども、私たちに会いに来てくださいよって言ったので、私はね、訪れることを私は決心したんですけども、やっぱり結婚するとか交際するにあたって、相手のね、家庭に挨拶することもね、とても大事なことなんです。Então, prepara as coisas, prepara a mala, compra passagem. Então, aí veio alguém e disse assim: mas você vai só para casar? で、いろんなね、お金の調達とかもしていたんですけども、一人がね、私たちがやっている活動に対して、ただ結婚するだけじゃないのと、言いました。Sim, nós vamos para casar. そうですよと言いました。Mas não precisa
É só juntar aí, morar junto e tá tudo certo. ただ一緒になるだけじゃないかと言っていたんですね。 Falei, ó, comigo não. いや、そんなことないと、言いました。 Aí nós nos casamos na igreja evangélica Assembleia de Deus de Londrina, a Central. 私たちはね、教会の中でその結婚をすることにしました。 E demorou coisa de uns 2 meses, desde que fomos conversar até o casamento. で、話し合って、結婚するまでのその期間が2ヶ月、費やしました。 Meu sogro foi lá um monte de vezes. 私のね、その義理の父がいろんな働きをしました。 Ele estava ansioso pelo casamento mais do que eu. で、なんだったら私よりも結婚することに対してとても楽しみにしていたんです。 Ele ia para a cidade resolver umas coisas lá e passava na igreja para ver quando que era o casamento. で、結婚することに対してもいろんなね、手早くしてました。 Aí eu ia lá na igreja ver como é que estava também o andamento. Ele falava, seu sogro esteve aqui. Aí eu ficava sabendo. 結婚する時の様子も見てました。 Mas a coisa mais impressionante foi no casamento, na cerimônia. 一番感動的なところはね、結婚式での最中でした。 Dos padrinhos, depois que terminou tudo, relatou: eu senti uma coisa boa nesse lugar, senti uma paz. Nunca entrei numa igreja, mas eu senti algo bom aqui. Esse lugar é bom demais. Falei, é o que os crentes sentem. で、今までに感じたことがないような本当にね、素晴らしい、感覚に私はね、満たされていたんです。 Então Deus pode usar a nossa vida, no nosso casamento, na nossa festa, para abençoar alguém. 人にね、祝福を与えるために、時に自分たちの結婚だったりとか、人を通して神様はね、使わすことがあるんです。 E sem a gente fazer força. 私たちが何か努力をすることもなくてもできます。 Deus opera sem a gente fazer força. 神様がすべて良い、働きをしてくださります。 Essa é a bênção do Senhor sobre a família. 家族に対する神様の祝福です。 Por obedecer uma regra, um mandamento de Deus escrito. ここに書いてあるような神様の戒めに従わないといけません。 Lá em Hebreus 12, nós temos uma lista de Deus corrige a quem ama. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que dão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Andai, não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia com bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o Pai que é Deus nos corrige, não para a gente morrer, mas para a gente ser exercitado e andar como filho de Deus. Então, Deus vai nos corrigir a tempo dele. ヘブル人への手紙の12章の1節から今11節まで読みましたが、ここで書いてあることは、霊の父である神様は私たちをね、神の子として清さに預からせようとするために、私たちはね、苦しくとも、私たちの身を滅ぼすためではなくて、清さに預
からせるためにその訓練をしてくださっています。Então, seja forte, seja valente nas provações de Deus. Deus vai conceder vitória no tempo dele quando ele fazer uma obra dentro de você. Então tem um objetivo. Você não pode continuar o porcaria de sempre. Vai ter que ter mudança, né? で、その訓練によってあなた方はね、その強められていて、そのすべての訓練にもその神様のその目的だってあります。Agora vamos para a segunda parte. Estamos acabando, só tem mais uma hora. あともう少しです。耐えてください。E agora, Cristo, o fundamento da família. Mateus 7, 24 a 27. マタイの7章の27節。Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, マタイ7章の24から27節まででした。Vamos começar. Nós temos dois tipos de família: a família prudente e a família insensata, né? Como se trata de casa, quem casa quer casa, né? Então, vamos tratar a casa como família hoje. で、その2つの家庭と例えることができるんですね。その賢い家族と愚かな家族と例えているんですけども、この聖句で言うとその家と例えています。Então vamos pela família insensata ou o homem insensato. 愚かなその家族から始めていきたいと思います。Então Jesus ele fala que a casa caiu e foi grande a queda. Então nós vemos que contra a casa vem o quê? Tempestade, vem, né? Vem vento forte. Então é muita coisa contrária contra a casa, contra a família. で、その聖句を借りて言うとしたら、雨が降って洪水が押し寄せて、風が吹いて、その家に打ちつけると倒れてしまって、倒れ方もひどいものだったと教えています。Uma vez soldado, sempre soldado. 一瞬の出来事です。Não pode deixar de amolar a espada, de limpar a sua armadura, né? Sempre está afiado na espada. 私たちはね、本当にね、自分の武具として神の御言葉を身につけないといけません。Então, amolar a espada dá trabalho, né? 神の剣なので。Eclesiastes 10, 18. Vamos ver a preguiça e a ociosidade. その伝道者の書の10章18節でも教えています。Aí, Salomão ele fala assim: pela muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. 怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。Não vou trabalhar hoje, está chovendo. Né? E por aí vai e fica pobre. その手をこまねいているとね、その雨漏りがさらにひどくなってしまいます。Então nós temos que observar o formigueiro, a formiga, né? Olha, vai observar ali. そのむさぼり食われてしまう可能性もあります。Lá é uma grande quantidade de formiga, né? Imagina alimentar tudo isso. Eles trabalham, né, de março a outubro ali carregando folha. そのアリと例えると、アリはね、無数にいるんですけども、3月から10月まで冬眠期間の間のための食料をね調達するために働いているんです。Então, ali é bem organizado, tem o que corta, né? Tem o que carrega, tem o que vigia, tem soldado, né? Não perde o caminho, não. で、いろんなね、役割分担もあって、食料を運んだりとか、見守るものだったりとか、いろんなね、役割を持っているものがいます。Vi numa pesquisa científica, a formiga carrega até 8 vezes o próprio peso. で、本当にね、たくさんの働きをしているんです。Nós, né, com 10 quilinhos tá morrendo, né? Ai, meu Deus, não vou trabalhar amanhã porque eu tô cansado. 怠けることなく、働き続けているんです。Formiga não trabalha, né? Mês 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Sem parar. もう3月から10月の間、本当にね、止まることなく働き続けています。Depois vai para férias, né?
で、その後に冬眠に入ります。vai para a cozinha. その食料を楽しんでるんです。E na casa? Na casa, alguém lava a roupa, alguém cozinha, alguém conserta o telhado, né? Lá em casa, a Isabel lavava a roupa. Aí hoje é a Ana que faz, né? A Noemi lava as louças, eu faço tudo que sobra, né? Aí faz faxina, conserta o telhado, faz parede nova e vai indo, né? で、やっぱり家庭ではいろんなね、家事のね、担当をしていて、誰かが皿洗いとか洗濯とかするような家事をするんですけども、例えば私たちの家庭だと娘たちも役割を果たしていて、私はね、余っていることをするだけです。A mãe cozinha. お母さんはね、料理をしたりとか。E quando o pai vai cozinhar? Meu Jesus, né? Aí ninguém come, né? お父さんがね、料理をするとね、あまりね、お母さんほどではないのかもしれないです。Pão é fácil, né? 簡単な料理ならできます。Eu gosto de pão. 私はパンが好きなので。Provérbios 21, 25 diz assim: O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. 箴言の21章25節、怠け者の欲望はその身を殺す、その手が働くことを拒むからだ。Família dá trabalho, gente. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. 箴言13章の4節、怠け者の心は欲を起こしても何も得ない。勤勉な者の心は豊かに満たされる。Provérbio 13, 16. 同じく13章の16節。Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. すべて賢い人は知識によって行動し、愚かな者は自分の愚かさを言い広める。Agora vamos ver, agora estamos falando da casa caiu, então é destruição do lar com palavras. で、本当にね、倒れてしまう家というのは、御言葉によって、滅ぼされてしまう、倒れてしまうんです。Essa é a família insensata. Provérbio 10, 19. それが愚かな者たちで、箴言の10章、16節にも同じことが教えています。Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. 19節、言葉数が多いところには背きがつきもの。自分の唇を制する者は賢い人。Então, se não sabe o que falar, é melhor ir orar primeiro. 話すことがわからないのであれば、まず祈ることから始めた方がいいです。Recebendo a direção de Deus, aí fala. 神様の導きを求めるべきです。Eclesiastes 7:9. 伝道者の書の7章9 Não 節。 te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. 軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。Então, nós temos que, né, buscar amenizar a coisa. まずはね、何が良いことなのか、先にね、調べていかないといけません。A coisa está muito quente, a conversa está muito brava, vai colocando sal ali, vai temperando, vai acalmando a coisa, né? Efésios 4:26. エペソビトの手紙の4章26節。Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não ponha mais lenha na fogueira. Vai orar, vai buscar a melhor direção de Deus, senão você destrói a sua casa. 怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようではあっていけませんと書いてあるように、私たちがね、憤りを持ったままに日が暮れてしまうようなことがあれば、家庭が崩壊してしまう一歩を踏んでしまいます。Efésios 4:31. 4章の 4:31. Efésios 4:31. Tá lá. 31節。Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de entre vós. 無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。Sabe quando aquela família vira o barraco? ね、これらのもののね、悪意をすべて捨て去らないといけないんです。Explode em gritaria lá. で、無慈悲なものだったりが全部。Sobra até para os vizinhos. Ah, gritaria, uma guerra lá dentro, é terrível. É ira, é cólera, é gritaria, é blasfêmia, é tudo misturado. Aquela coisa, aquela muvuca, é que estoura e sobra para a vizinhança, para a polícia, né? 怒号が飛び交うようなものがここに全部書いてあるんです。Já pensou
Os crentes assim, ai, ai. でそういうタイプのクリスチャンもね、あってはいけないんです。Aí Paulo fala assim: tira tudo isso e joga fora. だからその使徒パウロはその一切の悪意とともに全部捨て去るように教えています。Nesse meio, o esposo agride a esposa, né? Blasfema de Deus. Eles se machucam, né? Se machucam tanto que às vezes o perdão fica difícil. でやっぱり心の傷をね、負ってしまったりとか、やっぱりなかなかね、許せないようなことが、たくさんあります。São coisas para não fazer. 私たちはね、それをね、犯してはいけないように、犯さないように気をつけないといけません。A gente tirar de nós e só Deus para tirar. その悪意をすべて捨て去らないといけないんです。Pensa que a gente não briga em casa. Briga sim. 祝福については口論してしまってはいけません。Ontem mesmo esqueci o telefone em casa e eu estava aqui preparando essa palavra também. Dei um recadinho rapidinho. Pá, 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 tchau. で御言葉の準備をするときもやっぱりね、手短にね、話をすることもあります。Beijo, tchau. で口づけをして、すぐお別れします。Não deu nem tempo da mulher reclamar. で文句を言われるその時間も作らせません。É, seja rápido. すぐ終わるんです。Para consertar também seja rápido. 手短に全部終わるんですね。Querida. で一言話を、交えてすぐ言っちゃいます。É. E a casa cai. Não tem jeito, né? E aí o arquiteto, o reconstrutor, o construtor, que é Deus, por favor, Senhor, reconstrói para mim. でやっぱり神様の助けをね、本当に本当にすごく求めるんです。Aí Deus, que é o arquiteto e construtor da tua família, se apresenta quando você clama a Ele. その神様こそが私たちの家庭の建築家のような設計をされる方なので、その神様にいつも助けを求めないといけません。Agora vamos rapidinho para a família prudente ou o homem prudente. で次に賢い家庭について話をしたいと思います。Aguenta aí, estamos acabando. あと少しです。A casa não caiu. で家は倒れなかったんです。E por que a casa não caiu? なぜ家は倒れなかったんでしょうか。Se nós somos fundamentados em Cristo e na palavra, a casa não cai. 私たちは御言葉によって御言葉という岩の上に自分の家を建てているからで Tem す。firme fundamento. 固い、揺り動かされない土台です。É Deus poderoso sustentando a sua casa. 神様が家をね支えているんです。Mas vamos lá, primeiro, seja imitador de Deus. ただ神様に習う人にならないといけません。Ande em amor. どんな時でもそうです。Efésios 5, verso 1 e 2. エペソビトの手紙の5章。Tem que imitar a Deus, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo, por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。Em vez de ser iracundo, mal-humorado e blasfemo, agora não. É uma pessoa que vai cuidar das coisas, das dores, vai cuidar das aflições. É claro que tem que ir lá orar, né? A parte, Senhor, vitória para nós. Concede-nos vitória no teu favor, na tua misericórdia. E aí a família vai sendo reconstruída pelo arquiteto e construtor que é Deus. 神様に助けを求める者たちに対して神様は勝利を与えて、そして神様はその家庭をね支えてくださります。Se tem cara que é otimista com Deus para reconstruir família, tá aqui. É o apóstolo 10. Aleluia, quando Deus está dentro. 神様はね内側にいるので、神様はね家を建てることができるんです。Nota 10 para Jesus. 本当に神様に対して最大のね素晴らしい完璧な評価を与えることができるんです。Isso é campeão, é vitorioso. 本当にね勝利者であり、本当にチャンピオンなんです。Confia na palavra de Jesus. 神様の御言葉に信頼をしなさい。Ele se entregou em sacrifício vivo, santo e agradável, no cheiro suave
para o Pai que é Deus. その主イエス様は神様に対して聖なる、神に喜ばれる聖なる生きた、捧げ物としてご自分を捧げられました。Aí aos pais, aos filhos, sejam imitadores de Deus como filhos amados. ですから私たちもその愛されている子供らしく神に習うものにならないといけません。E olha, o maior amor, outro item, Deus deu o seu filho que sustenta a sua casa. で、その最大の愛は神様が主イエス様を使わしてその愛を持って支えてくださることです。Sustenta a casa dos prudentes. その家を愛を持って支えます。João 3,16. ヨハネの福音書3章16節。Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Igreja, vamos ler junto, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória ao Senhor. Esse é o fundamento, é Cristo. Aleluia. E o Pai deu, aleluia, esse fundamento para os filhos de Deus. これがね、そのキリストにあって、神の子として生きるべき、基礎です。Agora, outro item, suportando e perdoando uns aos outros. 支えて、許して、その基礎に習っていかないといけません。Uma casa vitoriosa se perdoa. で、勝利を得たその家というのは、許されていくものです。Colossenses 3,13. コロサイ人の手紙の、3章、3節。Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. 13節。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。Então a gente quer o perdão de Deus para qualquer pecadinho aí, né? Aí a gente comete uma coisa contra Deus, a gente quer o perdão de Deus. Mas agora a gente não consegue perdoar ninguém à volta. Tá ruim. 私たちはね、主に許されているのに自分がその人を許さないのであれば、本当に、ね、話が違ってくるんです。Perdoa. 許しましょう。É sua família, é sua gente, é seu sangue. あなたの家族を許しましょう。Perdoa eles. Faz de novo, faz outra vez. Por isso que é trabalhoso a família. Tem que trabalhar que nem formiga. 家族というのはね、いろんな、ね、その働きをするものなんですけども、許し合わないといけません。Tem que liberar o perdão. Se tiver queixa, deixa a queixa e perdoa. で、許すことができないのであれば、イエス様が許す、柔和な心を、与えてくださるように願わないといけません。Se vocês se perdoar e liberar o perdão uns aos outros, a sua casa se levanta. 許し合いの気持ちを持つのであれば、神様はね、家に対して勝利を与えてくださります。João 20:23. ヨハネの、20章23節。Aqui está uma bênção para você. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま、残ります。Isso é Jesus quem ensina. イエス様が教えていることです。Se você perdoa alguém, o Pai perdoa você. あなたが誰かを許すのであれば、父なる神はあなたを許します。Então você é perdoado, mas se você não perdoar, fica na maldição, conforme foi lido em Deuteronômio 28. でもし許さないのであれば、先ほどの新明記28章のような呪いも自分に降りかかります。Por isso libera o perdão. Não importa, libera o perdão. Dá o perdão e receba o perdão também. だから人を許すことを学んで、そしてあなたもその許しを得てください。Último item, ser grato a Deus. 最後に神につながっていなさい。Obrigado, Senhor, por tudo. 主よ、すべてに感謝します。Colossenses 3:15. コロサイ人の手紙の3章15節。E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e, a última parte, sede agradecidos a Deus, o Paizão. Aleluia. キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。Tem gente que é ingrato, não quer, mas aprende a agradecer a Deus. その感謝の心を持つ人になっていきましょう。E o melhor treinamento é agradecer em casa. Obrigado, esposa. Obrigado, filha. Obrigado, filho.
で、その自分の家族からね、始めていかないといけないんです。例えばその自分のパートナーに対しても感謝の気持ちを持ったりとか、自分の子供に感謝をしたりとか。Às vezes eles vão fazer algum serviço, vai reclamando, mas mesmo assim agradeça. その例えばね、そのいろんな仕事があって、その文句を言うのではなくて感謝をしないといけないんです。Depois eles vão mudar, vão trocar isso. そこからその変わっていくことができるんです。 Eles vão crescer. で、その成長することもできます。 Depois, quando está morando sozinho, né, com suas responsabilidades, aí vai lembrar do pai e da mãe. Tem saudade da casa, tem saudade da comida, tem saudade do ensino, tem saudade da palavra, tem saudade de tudo. その一人で祈るときには、そのやっぱりね、その家族のことを思い出してしまって、その家族だったりとか、その家庭の料理だったりとか、それをね、その恋しく思うかもしれないです。 Quando eles estão longe, é que você vai saber se o treinamento que você deu vai funcionar. ただそのトレーニングを積んでいけば、そのあなたはね、そのしっかりとね、そのトレーニングを積むことによって、その経験を積むことができます。 Eles vão para a escola, opa, vou morar sozinho, 自分に何とかしようとかしたりとか、 vou trabalhar sozinho para mim. 一人でその私のためにその働いているんだ。 Independência, liberdade. そういう気持ちが芽生えてしまいます。 Mas aí descobre que tem que pagar imposto, tem que pagar conta de telefone, conta de luz e jogar o lixo sozinho. Aí sente saudade da casa do pai. その自分がね、そのいろんなね、その支払いをしないといけないときに、やっぱりその家族がその自分のためにしてくれたことに恋しく思うんです。 Aí você vai lá em Colossenses 3,16. そこで16節にその答えが書いてあります。 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É com amor. キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。 A casa não cai. こうすることで家はね、倒れないんです。 Deus se alegra em dar, em abençoar. 神様は喜んで祝福を注がれます。 Mas o que você vai fazer com a bênção, né? これを行う者に祝福があります。 Aí está em tuas mãos a livre escolha. それを選ぶその選択権はあなたの手にあります。 Escolha a melhor porção. 一番ね、ベストな選択をしてください。 Maria, Marta, lembra? Né? Maria escolheu a melhor porção. 最もね、そのベストなね、決断ができるようにしてください。 Bem, vamos nos colocar em pés. ご起立ください。 Sei que alguns familiares estão longe. Estendo as mãos para eles. もしね、その遠く離れている家族がいらっしゃら、その人のためにその手を伸ばして祈ってください。 Na oração você pede para Deus abençoar eles lá, suprir a necessidade, guardar, livrar, né? E que eles venham guardar sempre a palavra no coração e usar de uma forma correta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi passada, transmitida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Tu me usaste, um privilégio, como já foi falado hoje, Senhor. Aleluia. E mais uma vez estamos aqui, Senhor. Aleluia. Opera sobre cada vida, sobre cada familiar. Aleluia. Os de perto, os que estão aqui, os que estão na cidade, os que estão em outro lugar, em outra cidade, em outra terra, lá do outro lado do continente. Senhor, Tu alcança, Tu sabes, Senhor, a necessidade deles. Abençoa eles lá, aleluia, com a porção da Tua presença, da Tua palavra. Usa as vidas ali, Senhor, que eles tenham amor de levar o Evangelho lá, aleluia, e operar, aleluia, e serem ali instrumentos de bênção em Tuas mãos, aleluia. Então abençoa a nossa gente, a nossa família, com a salvação, com a edificação da palavra. Tiverem doentes, Senhor, eles sejam curados, que a Tua graça, a Tua bênção alcance eles de uma forma tal que eles venham a sentir a Tua presença, eles venham, aleluia, buscar a Tua face, a Tua presença de forma especial, como nunca fizeram na vida, Senhor. E nós também
continuemos adorando o Senhor, louvando o Senhor, aleluia, dividindo da palavra e sendo, Senhor, aleluia, aleluia, transmissores de bênção da parte do Senhor. Sim, usa-nos, Senhor, conforme a tua boa mão, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, nos ensine e nos guia sempre, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Está tarde, perdão pelo horário, e obrigado pela oportunidade. Amém. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。